Mas como definir o que... Eu te fiz aquela pergunta. Como é definir estar bem vestido, gostar de coisa boa e ser ostentador, pastor? Então, é interessante a gente entender o conceito. O que é ostentação? A ostentação, vaidade e soberba, elas estão bem conectadas. Então, a intenção da pessoa na ostentação é ela mostrar alguma coisa que às vezes ela nem é. Ela nem é. E a Bíblia, a gente tem... Eu poderia falar de Gênesis e Apocalipse aqui, falar sobre ostentação e como que a Bíblia condena esse tipo de coisa. Mas a gente pode pegar um exemplo, já que mostrou na reportagem, de Lucas 15, quando fala do filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo claro do rei do camarote. Sim, É clássico, é clássico. O rei do camarote na época. Qual que foi o fim do rei do camarote? Comer comida dos porcos. E se você imaginar o contexto de um judeu com relação ao porco, que é um animal imundo, essa parábola vem para mostrar que ele chegou ao extremo do fundo do poço. Ou seja, ele tinha uma quantidade de amigos, né, com aspas triplas, ele tinha mulheres, ele tinha status, enquanto ele estava com dinheiro, com a herança do pai dele. Esses amigos, eles vão igual fumaça depois que o dinheiro acaba. Então, tanto no funk quanto no mundo das celebridades, e aí pegando o exemplo do rapaz que falou até na questão gospel, nós como crentes, nós como servos de Deus, a gente tem uma chavezinha, que ou ela está ligada para a carnalidade, ou ela está ligada para a espiritualidade. A espiritualidade, você viver espiritualmente não significa que você não tem que se cuidar, que você não tem que ter uma boa aparência, vestir bem, mas não é o centro da sua vida, aquele anel que você vai comprar, não é o centro da sua existência, aquela roupa que você vai vestir. Jesus deixa bem claro ali em Mateus 6, quando ele ensina a orar, ensina a jejuar, ele dá várias orientações, o próprio Jesus falando, e falando só de práticas boas, né? Só de práticas boas, ele deixa claro que se você jejua, você não deve ficar com aquela cara de pobre coitado para aparentar que está jejuando e aí ter um status e ser elevado no seu status dentro da igreja. Tem texto de ostentar a simplicidade também, né? Na verdade, a ostentação ela é um problema que não tem limite de faixa etária e nem local que você está. Você pode ostentar coisa boa. Eu vou ostentar, você pode ostentar o seu conhecimento. Aí eu tenho doutorado. E o nariz dele sobe lá para a lua. Entendi. Segura aí, que a gente vai continuar com o senhor aqui, mas eu queria saber da psicóloga nossa querida aqui, por que as pessoas têm essa necessidade de ostentar? De onde que surge essa necessidade de exibir as coisas, de ficar ali mostrando o que é, o que tem, enfim, o que faz? Bom, é um assunto que é muito profundo, né? Embora acho que a gente ficasse um dia inteiro aqui, a gente não ia dar conta de falar tudo que ele demanda ou que ele suscita. Porque, na realidade, o ser humano é extremamente complexo. E quando a pessoa tem essa necessidade, né, de ter, né, de aparentar, de exibir coisas, a gente começa a duvidar se ela sabe direitinho quem ela é. Então, essa autoestima, sabe, insegura, essa autoaceitação, às vezes, que ainda não foi estabelecida, o vínculo social, as habilidades sociais não conseguem fazer com que ele se sinta pertencente a um grupo e nem com que ele aceite a si mesmo e a sua realidade. Isso tudo, isso vai contribuir para que ele volte a atenção dele. Ele deixe de preocupar-se em ser e passe a preocupar-se em ter. Eu estava vendo uma entrevista, achei interessante, de um desses MCs, e ele falou assim, olha, tudo que a gente conseguiu foi com muito suor, foi com muita dificuldade, então a gente não tem que ter vergonha de mostrar. E nós estávamos conversando ali fora, o pastor, a gente estava conversando antes de entrar, é muito interessante a gente perceber que e a matéria também mostrou, que essa insegurança sobre quem a pessoa ela está localizada necessariamente em todas as classes sociais. Porque essa insegurança ela não escolhe, né, a faixa social nem a faixa etária. É a pessoa se sente insegura, ela tem uma carência afetiva, ela tem um vazio existencial e, muitas vezes, ela pode procurar a ostentação para preencher esse vazio. Normalmente, a pessoa, quando exibe muito o que tem, ela não acredita nela mesma. Então, ela precisa se afirmar com o que tem. Exatamente. Ou com o que faz. É uma questão de autoafirmação. Ou com o que não tem, né? Exatamente. Entendi.
Vocês que são professores de etiqueta, assim, para ser chique tem que ostentar para chegar na alta sociedade ou no meio. É chique ser uma pessoa que ostenta tudo? Não. O chique é ser simples, o chique é ter uma conduta diferente. Aquilo que você estava falando, ninguém está falando que não pode ter, mas tudo depende da motivação do coração de cada um, em ter, para que ter e por quê, né? E eu creio assim que a beleza da mulher, principalmente, precisa ter esse resgate da identidade da mulher em Cristo, dela saber quem ela é como filha de Deus, para que isso não aconteça mais, porque a mulher não ostenta só as coisas materiais, ela ostenta a beleza, ela começa a entrar na compulsão de compras, entra na compulsão de cirurgias plásticas. Isso. Por exemplo, às vezes a mulher ela prefere investir então no corpo. Aí bota o peitão, bundão, corpão, bota aquelas roupas sensuais e fica ostentando aquele corpão todo dela ali. Mas não é ruim, porque ela não vai acabar atraindo pessoas que estão interessadas no corpão e não nela. É como o cara que ele quer ostentar que ele tem um carro importado, ele vai atrair pessoas que gostam de carro importado. O dia que não tiver aquele carro importado, as pessoas talvez não se interessam por ele. Essa mulher é a mesma coisa. O dia que ela perder essa beleza, todo mundo vai perder, não vai ficar, né, daquele jeito para a vida toda. Atrai, você acha que isso também é um complicador? É muito complicado, porque, na verdade, eu creio que nós, mulheres cristãs, principalmente, né, temos que atrair pela glória de Deus na nossa vida. Então, a presença do Senhor, o andar bem vestida no comportamental, de você não estar indecente, de você não estar vulgar, de você não estar... Porque a gente também faz os homens pecarem, né, Alex? Como a gente se veste, como a gente se comporta, faz isso. Então, a gente precisa parar mesmo de pensar nos outros, em agradar os outros. O que os outros estão pensando como eu estou, como é que eu estou vestida? Não, eu vou agradar o Senhor. Eu tenho que estar bem para o Senhor, eu tenho que estar digna para o Senhor. É a única pessoa que eu preciso agradar. Quando eu entender que eu só tenho que agradar a Deus, eu mudo de postura. Bom, como professor de etiqueta, a pergunta é o seguinte, também quero te fazer. O que não é chique? Bicho, isso não é chique. Vamos colocar 3 coisas legais, tipo assim, uma pessoa que é chique, 3 características. Vamos colocar uma pessoa que tem as coisas. Ou às vezes financeira, ou às vezes fisicamente, ou às vezes um projeto, enfim. Alguém que tem motivo para ostentar. Eu particularmente, eu acho lindo quando eu encontro com alguém que eu sei que é tudo e a pessoa não fala. Para mim, dobra o valor. Pô, fulano olha esse cara. Eu vou dar um exemplo aqui, todo mundo vai pensar que estou puxando saco, mas não é. Quem conhece aqui sabe, o pastor Márcio. O pastor Márcio é um exemplo de um camarada que tinha tantas coisas para dizer, para ostentar, e a simplicidade dele me emociona, por exemplo. Eu sei que eu sou suspeito de falar, mas é verdade. Quem conhece, ele sabe o que eu estou falando. Ele é um camarada extremamente simples. Eu queria 3 dicas de coisas positivas, de quem tem como agir, e 3 coisas negativas, fora. Vamos primeiro para as coisas que não se deve fazer, como etiqueta. Bom, já que você citou o pastor Márcio, amo muito ele por essa qualidade, da simplicidade. E essa semana uma pessoa me falou isso. Estava falando sobre vários pastores, o que é o perfil de cada pastor, o que cada pastor tem algo marcante, e falou exatamente isso do pastor Márcio, que é a simplicidade. Porque isso vem de dentro da pessoa. Não adianta você fingir uma simplicidade. Ou você é, ou você não é. Então, isso no pastor Márcio é uma coisa muito legal. E para já sair na frente, eu quero falar que é essa questão da simplicidade. Por exemplo, se você chega perto de uma pessoa e a pessoa começa a falar tudo que ela tem, é uma coisa super desagradável. Você consegue ficar com essa pessoa muito tempo? Não. Não, gente, é uma coisa insuportável. Então, você já começa... nós analisamos todo mundo o tempo inteiro. Seja pela roupa, o modo de falar, o modo de sentar. Nós falamos através disso. Nós somos professores de etiqueta e nós ensinamos qual é a maneira correta, como nós temos que fazer. Mas isso não significa que eu não posso sentar no chão para brincar com meu filho. Só que tem que ter a sensibilidade para que você possa ser você mesmo, sem se preocupar com o que o outro está pensando, só que sem ferir as pessoas. Essa é a parte que eu acho que uma pessoa, que ela consegue expressar o seu valor quando ela não machuca o outro pelas suas atitudes. Você falar daquilo que você tem o tempo inteiro, você machuca o outro. Então, já estou colocando os 2 extremos aí, tá? Do outro lado. Seria você conseguir passar aquilo que você é sem machucar o outro. Nós podemos ficar conversando horas e horas e nenhum machucar o outro aqui. Só que, de repente, eu posso falar com as minhas palavras aquilo que eu tenho, ou onde eu fui, que você pode falar, puxa, eu nunca fui nesse lugar. Puxa, eu não tenho isso. Então, o tempo inteiro eu estou te ferindo. Você não está me dando feedback ali. Mas aquilo está te adoecendo. Então, uma pergunta que eu quero fazer, e sai para os 4, quem quiser responder, fica à vontade. Eu me lembrei de um amigo meu, não vou citar o nome, porque não vem ao caso, mas eu tenho um amigo que ele trabalha muito, é um cara bem sucedido, então ele tem condições de ter uma vida muito legal. E ele comprou um carro muito massa, velho,
muito, muito legal, mas ele curte carro. Eu conheço o camarada. Eu sei que ele não fez aquilo para se exibir. Conheço mesmo. E ele não fez de verdade. Ele é muito discreto nisso, mas ele gosta de carro bacana e comprou um carrão. Só que foi polêmico. Na igreja, todo mundo começava a criticar esse camarada por ter esse carro. E ele acabou vendendo um carro, velho. Ele vendeu mesmo. Ele vendeu não porque ele precisava vender. Ele podia ter o carro e vendeu porque ele viu que ele estava servindo de incômodo para o próximo. Até que ponto isso é correto? Eu vou abrir mão do que eu posso ter, porque os outros também... porque às vezes eu não estou ostentando, mas o outro enxerga que eu estou ostentando. Como é que vocês acham isso? Pode ir. No contexto da igreja, a Bíblia ela deixa claro que se você tem alguma coisa, se você está fazendo alguma coisa que leva o irmão mais fraco, Paulo fala isso, né? Se eu não estou enganado, na carta aos Coríntios, né? Se você tem alguma atitude, você tem alguma coisa que leva o mais fraco a cair, então você vai deixar de fazê-lo por causa da fraqueza do outro e para que o outro não tenha esse problema. É uma questão complexa, porque a gente está, nesse caso, você está lidando com a igreja. E a igreja ela tem várias classes sociais. Dependendo do contexto que a pessoa tem alguma posse, e essa posse da pessoa, no contexto que ela vive, é uma coisa normal, ele não vai causar nenhum escândalo, mas a Bíblia orienta isso claramente. Você não pode deixar que um irmão seu caia por causa de alguma coisa, de alguma atitude sua. Então você tem essa responsabilidade, infelizmente, a pessoa pode gostar, ela pode curtir, mas é uma decisão pessoal dela que ela vai ter que analisar até que ponto a vida dela e a influência dela pode levar uma pessoa a pecar. Posso complementar? Claro. Eu acho essa atitude muito interessante, um exemplo da pessoa que tem noção de quem ela é. Porque o ostentador, a pessoa que é insegura, ela necessita desse objeto para ela se sentir alguém. Para se afirmar. Para se afirmar. Então, o seu amigo, ele teve uma atitude louvável, porque ele reconheceu que ele não necessita do veículo, embora seja sensacional, para poder ele ser quem ele é. Sabe? E para a pessoa que ostenta, que necessita disso, ela não consegue fazer esse juízo de valor, não. Professoras de etiqueta, agora eu pergunto para vocês. Eu tenho um outro amigo, eu tenho muito amigo, bicho, graças a Deus. Tem um outro amigo que é muita gente boa, muito legal. Legal mesmo, um cara muito bacana, mas claro que eu tenho preguiça, porque toda vez que eu estou com ele, você fica falando das coisas que ele tem. E eu evito. Infelizmente, é uma pessoa que eu amo, e eu me afastei de verdade por isso. Porque eu acho cansativa a conversa, sempre... entendeu? Vamos supor, como etiqueta. Eu tenho um amigo que é assim, estou falando de qualquer um, né? Um parente, um amigo assim. O que a etiqueta manda? Eu ignoro, eu aproximo, falo, como falar para ele, como me comportar nessa situação. Assim. De repente você pode ajudar o seu amigo e dizer para ele, cara, você não precisa ficar se afirmando, velho. Você já é o cara, meu. Não precisa... Como fazer isso de uma forma que a etiqueta manda, assim? Eu creio que você pode falar se tiver intimidade. Tem que ter intimidade. Tá? Se for uma pessoa que você não tem intimidade, você não pode corrigir, né? Porque isso, de alguma forma, é uma correção. Mas se você tem, eu sempre busco assim no Senhor. Eu falo, Senhor, prepara um tempo para a gente conversar. Alex, eu acho que precisa, sabe por quê? As pessoas não percebem que são assim, que estão fazendo desse jeito. E muitas vezes, assim, é a pessoa que mais está perdendo, a que mais está sofrendo. E a gente sempre ensina, né, Cris, que a gente não tem que falar de coisas, nem de pessoas. A gente tem que falar de ideais em conversas. Então, vamos conversar sobre coisas leves, sobre coisas gostosas, vamos dar risada. Fazer a vida ser mais leve, né? E deixar de falar realmente de coisas e pessoas, porque também muita gente fala muito de pessoas, né? E fala sempre mal. Sim, mas eu creio, Alex, assim, na nossa visão, a gente acha que você tem que chegar e conversar assim, com todo amor, né? Com todo jeito, porque é um assunto que, de alguma maneira, também ele vai se ferir, né? Ninguém gosta de ouvir isso, que está sendo assim, mas tem que falar. Muito bem. Eu estou falando aqui, eu vou lembrando dos amigos. Eu estou lembrando de outro agora, amigo. É outro mesmo. Que toda vez que a gente está junto, a pessoa já fica rindo, porque ele não ostenta, mas ele já olha tudo que você tem. A gente está igual e fala, não, velho, pô, relógio, hein? Quanto você deu nesse relógio aí? Ele já chega assim, tudo assim. Essa viagem, às vezes faz uma coisa, né? Aí, não, bicho, tá, mas como foi esse negócio? Aí, às vezes, eu apresento outro amigo em comum, assim, que ele apresenta, velho, você quer falando tal, ele mexe com o que tal? Não, velho, que legal, como é que tá o mercado? E, mas quanto? Tudo dele é isso, assim. Isso não é etiqueta, isso não é legal, né? Não é legal. Ele é gente boa, porque todas as vezes que eu tô falando aqui, eu sou gente boa. Mas tem esse negócio, eu adoro esse cara. E ele é um cara muito bem sucedido. Mas ele tem essa coisa de ficar... E os outros amigos, a gente já tem uma turminha de amigos, a gente já começa a ir. Porque já sabe que o jeito dele é assim. Não é legal isso, né?
Não. E interessante que você falou de 3 amigos aí, e você falou que gosta dos 3. Gosto mesmo. Porque cada um tem algo de bom, mas às vezes a pessoa não descobriu isso nele. Então ele fala numa linguagem que é totalmente aquilo que ele é, mas você consegue enxergar a pessoa além daquilo que ela está falando. Por isso que você acha essas pessoas bacanas, porque senão você ia simplesmente se afastar delas.